Por fim, pessoal, chegamos exatamente ao sexto e último período da história da igreja cristã, ou a história do cristianismo, que é justamente o período moderno, ou a igreja moderna. E, basicamente, este período compreende todo o período que vai pós-reforma até hoje, tá certo? E o que caracteriza basicamente esse período é exatamente a consolidação das doutrinas defendidas pela reforma, tá certo? É importante ressaltar que antes, ou a transição do período da reforma para o período moderno, tivemos aquilo que ficou conhecido na história como contra-reforma. Foi quando os católicos eles se levantaram contra os protestantes e surgiu inúmeras guerras entre católicos, surgiram várias guerras entre católicos e protestantes. Até hoje, em alguns países europeus, essa guerra é muito acirrada, mas nesse período aqui da Reforma Protestante, Roma, ou a Igreja Católica Romana, ela se insurgiu contra os reformadores através de um movimento que ficou conhecido como o movimento da Contra-Reforma, e essa Contra-Reforma levou até um concílio chamado Concílio de Trento. Então, uma vez estabelecida a Contra-Reforma, criou-se um embate muito forte entre católicos de um lado e protestantes do outro. E aí, justamente, após esse período de transição de Contra-Reforma, nós chegamos na Idade Moderna, ou seja, a Era Moderna da história do cristianismo, e esta Era Moderna da história do cristianismo é caracterizada por uma forte consolidação das doutrinas defendidas pela Reforma. Ou seja, diante da Contra-Reforma, os cristãos se sentiram na necessidade, vamos dizer assim, sentiram necessidade de firmar cada vez mais esta doutrina que foi defendida e alçada pela Reforma Protestante. E qual foi o resultado disto? Isso marcou exatamente o início da Era Moderna, foi a elaboração e a publicação de vários credos e confissões. Então, credos e confissões, muita gente pensa que é coisa de igreja católica. Não. Credos e confissões é coisa da igreja cristã. E os reformadores, nesse embate contra a Contra-Reforma, eles elaboraram uma série de documentos que nós temos, inclusive até hoje, publicado aí nas nossas casas publicadoras. Nós temos, por exemplo, a Confissão Belga, que é uma confissão escrita nos Países Baixos por um pastor reformado, Guido de Brès, de 1561, e você pode encontrar nas livrarias evangélicas um exemplar dessa confissão belga. Nós temos o Catecismo de Heidelberg, não estará aqui a data, mas foi de 1563, que foi feito exatamente na cidade de Heidelberg, que também foi uma dos documentos confessionais que se perpetuou após a reforma e que até hoje resume bem o padrão doutrinal de muitas igrejas de Cristo espalhado no mundo. Nós temos os cânones de Dort, o famoso sínodo de Dort, que foi feito na cidade de Dort, na Holanda, e entre os anos de 1618 a 1619, você também encontra este documento nas nossas livrarias, e até na internet, se você for, você encontra todos esses documentos aqui de graça na internet. Nós temos a Confissão de Fé de Westminster, exatamente, que foi uma das confissões de fé mais bem elaborada no meio protestante, vamos dizer assim, com reuniões, que durou 6 anos. Vários pastores de vários lugares do mundo se reuniram para tratar, vamos dizer assim, da fé bíblica, para detalhar a fé bíblica, para sistematizar a fé bíblica. Então, esse início da igreja, do período moderno da igreja, ele foi caracterizado exatamente por essa consolidação da fé que foi defendida pelos reformadores. Após isto, surgiram vários movimentos, que ficou conhecido como movimentos cristãos neste período. Nós temos, por exemplo, talvez para mim o maior deles foi o movimento puritanos. Os puritanos foi um movimento que marcou, sobretudo, a igreja da Inglaterra, e a ideia que está por detrás disso era exatamente porque a igreja da Inglaterra começou
a abandonar alguns princípios da reforma, e a ideia seria exatamente um movimento, a ideia desse movimento seria fazer com que a igreja da Inglaterra voltasse para a fé bíblica novamente. Então surgiu o movimento puritano. Puritano vem de pureza, vem de limpeza. Eles queriam tirar as sujeiras ainda que estavam começando a existir novamente no seio da igreja. Tivemos o movimento wesleyano, tivemos os movimentos pentecostais. Todos esses movimentos tidos como cristãos, eles acontecem exatamente nesse período da história da igreja. E, por fim, em decorrência desses movimentos, nós tivemos várias missões e várias fundações de diversas denominações ao redor do mundo. Então, essa pluralidade de denominações que nós temos hoje, ela é fruto exatamente desses movimentos, fruto exatamente das missões que decorreram desses movimentos, e muitas dessas missões, elas se pulverizaram e criaram as diversas denominações que nós temos hoje na igreja.